Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição que traz como tema Santidade ao Senhor. Esta é a nossa lição de número 5. O textuário diz: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico capítulo 20, versículo 26. A verdade prática: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho se torna ineficaz neste mundo. Amados, a leitura bíblica está em Levítico capítulo 20, versículo de 1 ao 10. Hoje nós vamos tratar sobre a santidade. O tópico de número 1, santidade é a marca do povo de Deus. O estado de santidade, o processo de santificação, a marca na santidade, a santidade no ministério levítico. Vamos falar sobre a santidade do povo de Deus. Amados irmãos, é com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Como hoje o assunto é sobre santidade, hoje nós vamos tratar de vários termos que geralmente são confundidos quando se é aplicado numa sala de aula. Por exemplo, santificação, santidade, consagração. Todas essas palavras são totalmente diferentes uma da outra. Como nós vamos estudar logo no primeiro ponto sobre a chamada do patriarca Abraão, porque antes não havia sido formado um povo chamado Israel, mas Deus, no meio dos gentios, escolhe o Abraão, que anteriormente era conhecido como Abrão, para dele fazer uma grande nação. Por isso era necessário Abraão sair de Ur dos Caldeus, isto é, da Mesopotâmia. Abraão foi chamado deste lugar. Haja vista que ele passou por Harã, mas Harã não foi o seu chamado. A família foi com ele. Depois o pai morre. Depois o sobrinho Ló acompanha Abraão. Com isso, Deus havia determinado santidade, separação, sede santo. Abraão, sai do meio da tua parentela, saia do meio do convívio familiar, sai da casa dos teus pais, sai da tua terra, porque eu te mostrarei uma terra em que há de habitar e eu te darei a a tua descendência. Amados irmãos, é importante notar que Abraão percorreu um período desde a chamada de Ur dos Caldeus, passando por Harã, vindo até Canaã. Canaã foi lugar estabelecido por Deus para dar a Abraão a essa terra. Canaã, todos nós conhecemos os descendentes de Canaã, que são logo no começo da origem, quando Deus chama Noé, de Noé e os seus filhos vem uma nova geração, Sem, Cão e Jafé. Por causa do descobrimento da nudez do seu pai pelo seu filho Cão, Noé amaldiçoou Canaã. Então, veio sobre os descendentes do filho de Cão, isto é, toda a sua descendência estava amaldiçoada. Com isso nós vemos que Canaã foi um lugar incestuoso, foi um lugar de perversão sexual, foi um lugar de totalmente que Deus havia dito que não descobrirá a nudez do seu pai. Isso está no livro da lei. E aqui nós vemos que o episódio de Noé com Canaã, na verdade com Cão, foi totalmente desagradável aos olhos de Noé. Depois Noé trata-se de amaldiçoar o filho e toda a sua geração. Com isso nós vemos que o nosso Deus, ao chamar Abraão da terra de Ur dos Caldeus,
ele mostra que é o Deus de Israel. Por quê? Porque no capítulo 17, versículo 1, Deus vai se colocar à disposição de Abraão para que ele venha ter uma santidade. Ser-me-ei santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Com isso, Abraão teve um chamado específico, tinha que sair do meio da sua parentela, a família tinha que sair. Ainda estava o pai em Harã e ainda estava Ló. Então o pai também saiu. Ló continuou com ele na caminhada, só que o nome de Ló significa véu. Enquanto Ló estava no caminho com Abraão, Deus não fala com Abraão, porque tem um véu. Enquanto tem um véu, Deus não fala com ninguém. É preciso retirar o véu, porque diz a Bíblia que quando Ló se apartou de Abraão, Deus falou com Abraão. Deus diz, olha para os céus. Então Abraão já podia ver. Por quê? Porque Ló era o véu, era o impedimento dos olhos de Abraão. Enquanto Ló estava na vida de Abraão, Abraão não podia ver. Mas quando Ló saiu, se apartou, ser-me-ei santo, separou, então Deus falou com Abraão. Este é um princípio para Deus falar conosco. Ser-me-ei santo, porque eu sou santo. Se lembra quando Isaías viu o Senhor? No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sobre um trono, que está em Isaías capítulo 1, 61, versículo de 1 ao 2, capítulo 6, versículo de 1 ao 3. Com isso nós podemos ver que Isaías, ele viu a glória de Deus. Ele viu os serafins voando sobre o trono, sobre o Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra santo, 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 no original é kadosh, kadosh, kadosh. Isso significa o outro, o outro, o outro, dentro da raiz, do miolo da palavra kadosh. Quando nós procuramos o sentido original do termo kadosh, significa o outro. Com isso nós observamos que dentro do aspecto do o outro, qual o sentido que nós podemos aplicar dentro do conhecimento que temos das Escrituras. Primeiro nós temos dois Adão, então temos o primeiro e o outro. Então esse outro seria o último Adão, porque esse Adão seria o Senhor Jesus, que seria santo, santo, santo. Então havia dentro da santidade, da pureza do próprio Pai, do próprio Deus, João 1,18, que o Verbo estava com Deus, João 1,1, que o Verbo estava no seio do Pai, João 1,18, que Jesus era o próprio Verbo, por isso que o santo, 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 o outro que viria, seria o próprio Filho de Deus, mostrando a santidade, a realeza, a glória do Senhor na terra. Então, meus amados irmãos, quando Deus chamou Abraão, ele chamou com uma missão específica: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família, sai dos teus pais, sai do meio de Ló. Ló é um véu, é um impedimento, você não poderá ver a glória de Deus. Enquanto Ló tiver, você não poderá ver o que eu tenho para lhe dizer. Com isso, meus amados irmãos, é que a oportunidade ele tinha de ficar aqui, mas não era esse o caminho. Essa era uma oportunidade de enriquecimento, de ficar rico, porque era uma cidade em desenvolvimento, a Padã Arã. Com isso, o pai de Abraão com certeza aproveitou para a fabricação dos seus ídolos e vendeu seus ídolos. Dentro da história da arte, os artistas antigamente faziam as suas imagens, a sua arte, e colocava à venda. E quando aquele bonequinho que havia sido feito, houvesse um problema na orelha, eles colocavam uma cera, um pedaço de cera, e moldavam e fazia a reconstituição daquele boneco. Com isso, o comprador, quando vinha, ele perguntava, é sem cera? E ele respondia, sim, é sem cera. Isto é,
aquele boneco, aquela imagem ou aquela arte estava íntegra, sem nenhum pedaço de cera. Por isso a Jó, quando ele estava diante dos filhos, diz a Bíblia que ele constituiu um altar, e deste altar ele sacrificava a Deus em prol dos seus filhos. Então, meus amados, nós vemos que Jó tinha uma teologia prioritária, que era a santificação. Esta é uma palavra diferente da palavra santidade. Então, nós vamos ver esses termos. Então, meus amados, nós temos que aprender a definir os termos, porque uma coisa é consagração, outra é santificação e outra é exatamente santidade. Com isso, cada palavra tem o seu significado, tem o seu objetivo. Por exemplo, também de um outro lado, se nós falarmos dos levitas, ele está no contexto da tribo de Levi. Se nós falarmos dos judeus, está no contexto da casa de Israel. Portanto, se nós falarmos que Paulo, ele era israelita porque ele era da tribo de Benjamim. Portanto, Paulo não era judeu, porque não era da casa de Judá. Então, com isso nós vemos os detalhes, nas nuances, porque nós observamos que cada palavra tem os seus detalhes. Por exemplo, Israel são as 10 tribos do norte, da divisão. Já os judeus, da casa de Judá. Com isso nós vemos essas diferenças. Por exemplo, a santificação, ela é diferente da consagração. Nós podemos ver textos bíblicos que mostram, por exemplo, que o primogênito dos animais, ele não poderia ser santificado, mas automaticamente Deus já o consagrava. Com isso nós vemos logo nesse texto a diferença entre a consagração e a santificação. A santificação é um depósito, uma oferta, um ato que se coloca diante de Deus no altar. Então quem fica é a oferta, mas o bem adquirido, aquele bem que pode ser o quê? Um animal, pode ser uma herança, pode ser uma pessoa, ela não ficava no templo. Por isso que a santificação era apenas um depósito de uma oferta colocada diante do altar de Deus, enquanto que a pessoa, ou animal, ou o bem ficava livre, porque ele era santificado. Da mesma forma, quando nós entendemos isso, nós temos o significado de consagração. Consagração era tudo aquilo que era colocado no templo e não se retirava, não se redimia, não havia recuperação, ou seja, era do templo, consagrado, era exclusivo, totalmente do Senhor. Haja visto hoje no Brasil que muitas pessoas colocam adesivo nos seus carros dizendo santidade, ou seja, esse carro é de exclusiva propriedade do Senhor. Mas quando a igreja precisa, ele não está à disposição. Por isso que se torna anátema. É muito bom conhecer os termos e o significado da palavra santificação, consagração. Enquanto a santificação, ela é um depósito, e a consagração é inteiramente entregar a própria pessoa, objeto ou um animal. Isto era a consagração. Não havia santificação, ou seja, uma oferta em prol daquilo, porque aquilo já ficava no templo, enquanto a santificação era a oferta que ficava, e não o bem, a pessoa ou o animal. Com isso, meus amados irmãos, a santidade também é diferente. Por isso que quando nós ensinarmos na nossa escola bíblica dominical, temos que aprender a diferenciar santidade de santificação e consagração. É claro que são termos que às vezes são usados e poucos se dão atenção. E muitas das vezes é confundido, por exemplo, santificação com pureza, com lavagem, enquanto isso está dentro da santidade. Vamos explicar melhor? Vejamos. O próprio Jesus, ele fez uma santificação por nós. Vejamos dentro do Antigo Testamento como era feito isso até os dias de hoje. Hoje, Cristo, Levítico.
dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Novo Testamento. Vejamos, a santificação, meus amados irmãos, era colocado diante do altar do Senhor uma oferta. Se fosse um homem, se tivesse 25 a 50 anos, essa oferta era dada em ciclos de prata, 50 ciclos de prata. Com isso, aquele homem seria santificado diante do Senhor. Quando a Bíblia diz que Jó santificava seus filhos, é porque ele apresentava uma oferta diante do Senhor. Então, todo o significado de santificação é oferta. Quando Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo. Cristo nunca pecou, Cristo nunca errou, Cristo nunca teve pecado. Quando ele disse, eu santifico a mim mesmo, é porque Cristo seria a sua própria oferta diante do seu próprio Pai. Então essa oferta diante do Pai daria direito nós. Por isso que diz a Bíblia que Jesus fez isso, porque eu me santifico por eles. Então a causa da santificação de Cristo é em prol da nossa vida, porque nós temos uma vida neste mundo e temos que pregar o Evangelho, fazer a obra missionária, e essa obra missionária tem que estar avante. Por isso que Jesus orou dizendo, não peço que eu os tire do mundo, mesmo nós não sendo do mundo, mas por causa da santificação que Cristo fez em nosso favor, nós podemos ter vida nesse mundo sem ser tocado pelo maligno. A doença pode chegar, mas ela não nos mata, porque estamos cobertos com o sangue de Cristo. Temos liberdade de viver nesse mundo por causa da santificação. Não peço que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. Isso por causa da santificação que Cristo fez. Quando nós falamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados até a vinda do Senhor, é porque o sangue de Cristo alcançou os umbrais da porta. O sangue de Cristo veio para o coração e veio para a nossa mente. Com isso, ele santificou o espírito, alma e corpo. Foi Cristo que fez a santificação. Hoje, a Bíblia diz que nós não fomos comprados com prata. Olha aí, ó, a prata e o ouro é ofertado aqui, ó, na santificação, no livro da lei. Enquanto hoje, Paulo diz que nós não somos comprados com ouro ou com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Então, a nossa santificação é Cristo. A Bíblia diz que segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Essa santificação é a oferta que Cristo fez, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo. Isto é, uma oferta de oblação com libação. É uma oferta que Deus se agradou, recebendo o seu sangue como o pagamento. Esse era o pagamento. Com isso, na terra, você tem preço. O preço não é prata, não é ouro, é sangue de Jesus, inocente. O sangue que tira, redime todos os pecados. Enquanto a oferta antigamente cobria. Porque nós temos termos conhecidos como justificação, expiação, que dentro do Antigo Testamento tudo isso cobria o pecado. Quando se derramava sangue de animais, o pecado ficava por baixo. Por isso que o diabo olhava para lá e via o pecado e acusava os homens diante de Deus. Hoje, na graça, Cristo nos tira o pecado e com isso o diabo não consegue mais ver o pecado. Ele não pode mais nos acusar. Por isso Paulo diz, quem nos acusará? Se ele não pode mais ver o pecado, irmãos. Glória a Deus. Então, vivamos dentro do aspecto que ele nos fez. A santificação não foi dele? Então, nosso viver diário, santidade. Esse é o nosso viver diário. Sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a santidade é nossa. Precisamos orar, jejuar, buscar, ler a palavra. Isto é santidade. Nós não precisamos mais colocar dinheiro, prata, ouro para ser salvo. Nós já fomos salvos. Precisamos agora da santidade. Precisamos do nosso viver diário, que é o resultado da santificação de Cristo. Que Ele ofertou ao Pai o seu sangue. Glória a Deus.
Portanto, meus amados irmãos, nós podemos concluir quando Deus acabou a sua obra no sétimo dia. A Bíblia diz que Deus santificou o sétimo dia. Com isso, a santificação é uma oferta. Então, qual foi o trabalho de Deus no próprio sétimo dia? A Bíblia diz que Deus acabou no sétimo dia e o descansou. Portanto, de acordo com a Bíblia, Apocalipse 13, verso 8, que diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, então o próprio Cristo foi a própria oferta dentro do coração do Pai neste mundo. A Bíblia diz que em Gênesis 3 e 21, Deus também imolou um animal e ali derramou sangue, mostrando que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Com isso, Deus faz a sua própria oferta, santificando. Então, o trabalho de Deus no sábado foi santificar, isto é, apresentando a oferta, Cristo, para segurar o mundo para não ser um caos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Continue abençoando esse trabalho. Aperte no like, no joinha, compartilhe na sua rede social. Faça também a sua doação. Receba todos os nossos vídeos extra desta lição, até a lição de número 14. São 14 videoaulas extra que você pode aplicar aí no domingo na sua aula. Já gravamos 4 aulas, vamos gravar a quinta e você não pode perder essas aulas. Com uma única oferta de qualquer valor, você deposita e já é abençoado com mais videoaulas para a glória de Deus. Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que nossos vídeos são vídeos com desenhos, com figuras e pausadamente com todos os versículos para você melhor assimilar na sua aula de domingo. Nós vamos colocar também os versículos no nosso... quando você lê os comentários, eu vou colocar os versículos desta aula que nós falamos. Que Deus abençoe você. Continue conosco. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Amém.